Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro de Atos. Então, como é uma aula um pouco mais estendida, não vamos perder nem um minuto. Acompanha comigo os meus slides que a gente vai observar esse livro extraordinário. Então, acompanha comigo. Aqui, livro de Atos. Então, o que eu acho que é muito importante que você não perca de vista quando você lê este livro. Primeiramente, que ele é uma continuação, né? É a parte 2 da narrativa de Lucas, com as boas novas sobre Jesus. O modo pelo qual, mediante o poder do Espírito Santo, as boas novas se espalham de Jerusalém até Roma. O autor desse livro, Lucas, né, data aproximada, 64 depois de Cristo. Qual é o destinatário? Em primeiro lugar, ele está escrevendo para Teófilo, né? E para os cristãos gentios. Então, né, ao que este livro lhe dá ênfase? As boas novas da salvação divina por meio de Jesus são para judeus e gentios, não apenas judeus, igualmente cumprindo as expectativas do Antigo Testamento. O Espírito Santo guia a igreja no anúncio das boas novas. A igreja tem a sensatez de ficar ao lado de Deus no tocante à sua salvação e a inclusão dos gentios. Veja que a inclusão dos gentios tem bastante ênfase aqui. A salvação para todos é coisa de Deus e ninguém e nada pode detê-la. As boas novas são aceitas com alegria por alguns, mas, como nós sabemos, rejeitadas por outros com raiva, com ira, com perseguição. Como nós vamos observar esse livro? Esse livro ele também tem uma questão geográfica importante a você observar, porque basicamente também vai se falar de missões, então não vai se tratar de um livro que se passa em uma única localidade. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, tudo se inicia em Jerusalém e se ramifica para outras partes da Judéia. Já no capítulo 13 ao capítulo 20, nós vamos ver a viagem de Paulo de Antioquia até a Europa, né? Já no 21 ao 28, nós vamos ver, né, o julgamento de Paulo em Roma, né? Então, indo aqui adiante, né, a estrutura desse livro, você pode dividir ela em alguns painéis. Então, logo de início, temos a propagação das boas novas pelos apóstolos. Na sequência, temos a primeira expansão geográfica até Judéia e Samaria. Na sequência, nós temos a expansão até os gentios e a conversão de Paulo. Aí, ali, a partir do capítulo 12, temos expansão dos gentios até a Ásia. Problema da inclusão gentia, livre da lei, né? Ou seja, agora os gentios são inclusos, não precisando aderir a hábitos e costumes da cultura judaica, né? Expansão da Ásia até a Europa e terminando com Paulo em Roma. Então, como colocamos logo no início da aula, é uma continuação do livro. Então aqui eu selecionei os pontos mais importantes, né, do livro de Atos, para que a gente não perca nenhum detalhe. Então, já indo aqui para o capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, ou seja, Lucas está escrevendo diretamente para Teófilo, ele menciona ali. Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Atos 1, 2. A ascensão de Jesus. Depois do seu sofrimento, apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém,
mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. Muito importante esta cena, porque eu gostaria que vocês tentassem imaginar o que é ver Jesus, mas principalmente ver Jesus ressurreto, com o corpo glorificado, ascendendo aos céus. Vocês têm ideia de que nunca ninguém na vida que você conheceu se compara a Jesus Cristo? Sabe aquele irmão, ou aquele pastor, ou aquela irmã que você admira, que fala: Nossa, eu gostaria de ser tão virtuoso quanto ela, tão virtuoso quanto ele que me evangelizou. Acredite, esta pessoa ainda é um pecador. Jesus Cristo nunca pecou. Ele é Deus. Ele ascendeu aos céus. Então, esta visão que eles tiveram ali é uma visão que é muito, é uma magnitude indescritível, né? Pois se trata da própria presença de Deus. O dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um único lugar. De repente veio um vento, um som, como um vento muito forte, um vento impetuoso em outras traduções, né? E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntaram-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Tenta imaginar isso. Nós somos brasileiros. Imagine que ali estão japoneses, estão americanos, estão espanhóis, e todos eles estão orando em sua língua, mas você é capaz de ouvi-los em português, na língua que você tem desde que nasceu, com perfeição. Este é um milagre. Deus fez com que as pessoas, em sua própria língua, pudessem se compreender. É como se houvesse no seu ouvido um Google Tradutor ali, né? A pessoa está falando e você faz uma tradução simultânea e você entende perfeitamente o que ela está dizendo. Aqui um detalhe muito importante. Ao ler essa passagem, retorne na Torre de Babel e veja que acontece uma situação completamente oposta, tá? Bom, indo adiante, temos ali a primeira pregação de Pedro, né? Que é muito importante. Então Pedro levantou-se com os 11, porque Judas não está mais entre eles. Em alta voz, dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção: estes homens não estão bêbados. Como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão.
Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o meu nome, ou invocar o nome do Senhor, será salvo. Com muitas outras palavras, os adverti e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitam a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então veja só, nessa pregação, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. A comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Pedro e João perante o Sinédrio. O Sinédrio é basicamente um tribunal dos judeus, né? Onde os judeus julgam as coisas. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes às autoridades e líderes do povo: visto que somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular, né? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então aqui, né, Pedro e João fazem uma excelentíssima defesa das, das questões em que eles são acusados, né? Então, veja, curar, né, fazer, operar milagres. A oração dos primeiros cristãos. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Olha que bonito isso. Uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Apóstolos são perseguidos. Aqui tem bastante informação nesse slide, então se você quiser você pode anotar com cuidado, mas é que essa passagem aqui ela é muito importante, né? Então, os apóstolos eles são perseguidos, tá? Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja dos apóstolos, do povo que cria e operava milagres. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública.
Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedeceram. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for a origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelos discursos de Gamaliel, né? Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Os apóstolos, então, eles saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Veja só, tem algumas coisas que parecem loucura, né? Mas para eles, esse ato de estarem sendo perseguidos fazia todo sentido com a palavra de Deus, com a missão no qual eles foram incumbidos. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então tem a escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixando-se dos judeus de fala hebraica, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram-se, todos os discípulos disseram: não é certo negligenciar, né, o ministério da palavra de Deus a fim de servir mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenéas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, e esse nome é muito importante, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E Estevão se torna então o primeiro mártir da igreja. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes, ou seja, né, os judeus ali estavam incomodadíssimos com Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus, de pé, à direita de Deus, disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram todos juntos contra ele, arrastando-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Grava bem esse nome. De um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Pois muito bem. Então aqui tem-se a dispersão, quer dizer, a perseguição e a dispersão da igreja. Naquela ocasião desencadeou uma grande perseguição contra a Judéia, contra uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então aqui nós vamos ter a primeira grande defesa, né? Vamos ter uma defesa de Pedro, né? Então aqui o questionamento veio daqueles que defendiam que os cristãos deveriam ser circuncidados para o pertencimento da igreja, né? Uma vez que seria procedimento natural um certo proselitismo semelhante ao que acontecia no judaísmo, uma vez que a circuncisão era a marca de pertencimento de Deus. Ou seja, os judeus hum, exigiam que novos convertidos, que se for gentil, teriam que, né, fazer circuncisão também. O ponto é, se esses gentios se tornaram cristãos de fato, deveriam passar pelas mesmas observâncias da lei judaica. Possivelmente tal situação revelava a tentativa de manter um pé no judaísmo e outro no cristianismo. Esse era o problema. O apóstolo Pedro passa a responder aos questionamentos e acusações, fazendo uma exposição inteira por ordem cronológica, contando toda a história de modo que todos eles pudessem perceber que foi o propósito de Deus a quem dirigiu a vida dele. Ou seja, ele vai explicando que essa questão ela não é importante, né? Você não tem que se importar com a cultura, mas sim com a conversão, com o coração. Então, né, aqui, Pedro, né, tem a visão do lençol, né? Ele tem quatro grandes momentos aqui, né? Então, o primeiro, ele teve uma visão de Deus uma visão de Deus do lençol que desceu do céu, contendo os animais impuros para alimentação, segundo as leis e os costumes judaicos. Deus falou para Pedro vencer tal preconceito e matar e comer o que ele mesmo havia purificado, como ordem e repreensão repetida por 3 vezes. Ao que foi entendido por Pedro como símbolo da purificação de pessoas que ele julgava impuras. Mas por que que isso é importante? Porque para os judeus, alguns alimentos eles eram impuros, como a gente vê lá em Levítico. Então eles consideravam também as pessoas que comiam esses alimentos como pessoas impuras. Mas aqui Deus está dizendo: pode comer de tudo. E também vença esse preconceito. Ordem de Deus. A segunda, né, a segunda questão aqui, ele recebe uma ordem de Deus para ir junto com os mensageiros de Cornélio, que chegaram até ele na mesma hora em que a visão encerrou. Pedro deveria seguir o seu destino sem hesitar, ainda que fossem gentios incircuncisos, ou seja, vai lá e prega para esse povo que não é judeu, que tem costumes estranhos. Terceira, o propósito disso. Ele percebe a preparação de Deus para o encontro com Cornélio na sua casa e para o diálogo com este centurião e gentil, que passa a revelar que o próprio Espírito também apareceu a ele em sonho. O propósito de Deus era que a mensagem da salvação penetrasse na intimidade de Cornélio e sua casa. É fato que a ação de Deus aqui não é somente em Cornélio, mas também no próprio Pedro, cuja revelação trouxe liberdade para ambos. Pedro é liberto de um grande preconceito, de grandes questões do judaísmo, e Cornélio obtém a salvação.
Derramamento do Espírito é a quarta questão aqui. Ele viu um ato divino do derramamento do Espírito sobre os primeiros gentios. Então Pedro tem essa visão. Ele vê isso. Pois enquanto ainda falava, tal ato sobrenatural aconteceu, exatamente do modo como ele mesmo havia experimentado no princípio, lá em Pentecostes. O modo como Deus fez acontecer deixou Pedro atônito pela semelhança dos eventos. Porém, agora seria o Pentecostes gentio na cidade de Cesareia, semelhante ao Pentecostes judaico na cidade de Jerusalém. Então isso traz para Pedro, tipo, a percepção de que o Espírito Santo de Deus não habita somente em judeus, mas em gentios também. E aqui nós vamos para a conversão de Saulo. Aquele que observou e consentiu a morte de Estevão, aquele que perseguiu os cristãos, arrancando eles de suas casas, levando para a prisão. Então, enquanto ele viajava na proximidade de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos. Não conseguia ver nada. Eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou-o numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Paulo. Ele está orando. Numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então escamas caem dos seus olhos e Paulo se converte e vira um baita de um pregador do evangelho. E isso é maravilhoso. Veja, de um caçador de cristãos, um perseguidor de cristãos, passa para um pregador do evangelho. E a sua primeira defesa, olha o que acontece. A primeira defesa de Paulo é feita com ousadia diante de uma multidão hostil, discorrendo sobre a sua identidade como judeu de que fato era, incontestável hebreu de hebreus. Ele era leal judeu, zeloso por Deus e fiel à lei de Deus, a ponto de perseguir, prender e matar cristãos. A conversão de Paulo aponta para a realidade da intervenção divina em suas atividades religiosas, sendo ele escolhido, eleito por Deus para realizar a sua obra soberana, a vontade de ir longe e evangelizar os gentios. A multidão interrompe Paulo nesse exato momento, exigindo a morte dele, né? Então, a segunda defesa de Paulo, né? Ali ele está diante do Sinédrio, ou seja, no julgamento dos judeus, onde inicia afirmando a consciência limpa e a sua reverência a Deus, pois ele também é fariseu, filho de fariseu. Porém, a doutrina de Paulo é exposta aqui, na crença da realidade da ressurreição dos mortos, ensino fundamental para o cristianismo, é motivo de seu julgamento. Por causa disso, fariseus e saduceus entram em grande discussão. A terceira defesa de Paulo. A terceira defesa de Paulo assume uma característica diferente, uma vez que ele passa a enfrentar dois grandes poderes da sua época, Jerusalém e Roma. Paulo entendia que estava correto diante de ambos. Porém, os acusadores ousaram misturar o Estado com o templo, a lei de Deus com a lei dos romanos e usar isso para destruir Paulo, apontado como um traidor tanto de Deus como de César.
Paulo nega essa dupla traição e insiste que é leal, agora, diante do governo de Félix, afirmando que ele não era perturbador e não havia provas contra ele de tal acusação. A lógica é que não houve tempo hábil para promover qualquer ato de revolta, mas quem era um peregrino chegando para adorar a Deus no Santo Templo. Portanto, Paulo era um servo de Deus como os demais e tampouco estava trazendo alguma coisa inédita, mas atos pautados nas Escrituras Sagradas, na revelação de Deus e aos seus escolhidos do passado. Então veja que Paulo defende-se de uma forma, digamos, de mestre, né? De sábio. Ou seja, ele sabe o momento de falar, sabe como se posicionar. Ele é extremamente usado por Deus. E na sua quarta defesa, que é diante de Festo, sucessor do governador Félix, as palavras de Paulo são pronunciadas com o foco de combater a mesma combinação de acusações políticas e religiosas. A novidade é que o nome do imperador é mencionado pela primeira vez, em que Paulo, com a confiança de que nada de errado havia feito contra César, passaria depois a apelar à jurisdição do próprio imperador. Possivelmente o assunto poderia ter terminado com a absolvição de Paulo. Porém, Festo viu alguma oportunidade de cair nas graças dos judeus e sugere o julgamento em Jerusalém, onde Paulo teria grande chance de ser morto. Diante disso, Paulo apela a César, pois seria a única maneira de obter justiça romana. Então, em sua quinta defesa, veja, gente, como deve ter sido difícil, né? Olha quantas defesas Paulo fez. A quinta defesa de Paulo é realizada diante do rei Herodes Agripa II e de Festo, que aproveitava para debater o problema complexo que enfrentava. Paulo dirige sua fala aos judeus, os quais entendem a realidade e o conteúdo dos elementos religiosos do judaísmo. Mais uma vez, Paulo faz uma defesa baseada em sua vida de judeu zeloso, respeitador da lei de Deus e reverente serviço fiel. Ele não traiu Deus, pois entendia que a fé cristã era a continuidade da revelação de Deus aos judeus, registrada por meio de autores do Antigo Testamento. Paulo retrata pela terceira vez como Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, converteu sua vida para ser o testemunho vivo dessa salvação e missionário para os gentios. Por causa disso, os judeus o prenderam. Assim, ele não foi desobediente à visão celestial que teve, mas foi obediente a Cristo, que apareceu de modo sobrenatural e o chamou para a obra de Deus. A consciência estava limpa. Cristo resgatou de suas próprias mãos, de seus próprios equívocos, de sua perspectiva equivocada, pois entendia que fazer a obra de Deus perseguindo cristãos, quando recebeu revelação que, na verdade, perseguia o próprio Deus. Então aqui você vê que quando Paulo também vai para a prisão, é um grande momento que ele escreve as cartas paulinas. Escreve para Roma, que ele escreve para os filipenses, que ele escreve, digamos, muito do que a gente observa, né, como uma maneira de ensinar essas igrejas a se portar. Essas cartas de Paulo, elas são literalmente assim, grandes ensinos, grandes maneiras e são inspiradas por Deus. Então aqui a gente vai ter um pouco de um resumo das viagens missionárias. Então tudo começa em Jerusalém, né? Então ali e você vai ver observar isso do capítulo 1 ao capítulo 8 de Atos. Qual foi a duração aqui? 7 anos. Quem liderou? Pedro. Qual era a cidade principal? Jerusalém. Depois teve o período de transição, né? O período onde eles saem de Jerusalém, passam por
Judéia, Samaria, Jope, Antioquia. E tem uma duração de 10 anos, esse movimento, tá? E você vai encontrar isso do capítulo 8 ao 12. Quem foi o líder aqui? Pedro, tá? E aí nós temos o momento que tem essa expansão gentílica, ou seja, aonde os gentios são, né, digamos, também alcançados. A duração foi 16 anos, o líder foi Paulo, e as cidades foram Antioquia, Filipos, Coríntios, Atenas, Éfeso, Roma, e assim vai, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui nessa imagem, tenta imaginar que a expansão foi como uma onda, né? Então, começando ali em Jerusalém, partindo para Samaria, depois para todas as partes, né, do mundo. Então, o que nós observamos no livro de Atos, que Deus toca os apóstolos com o Espírito Santo, os batiza no Espírito Santo. Então, eles são capacitados para levar o Evangelho para todas as nações. E essa é a nossa missão. Esse é o nosso id. Então, meus caros irmãos, esta foi a nossa aula sobre o livro de Atos. Uma boa semana para vocês e bons estudos.